Bom dia, peritos. Meu nome é Agenor Zaparoli e eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. Bom, pessoal, hoje o tema que nós vamos tratar aqui é sobre licitações, superfaturamento e sobrepreço. O que é isso? Você já se envolveu em um processo que de cara com esse tipo de terminologia? Bom, eu já vou adiantando que essa terminologia acontece no setor público, isto é uma ação pública geralmente, tá? Porque superfaturamento e sobrepreço são características de uso indevido da máquina pública para lavagem de dinheiro, Vou resumir. Imagina que você fez uma licitação para comprar determinada coisa. Essa determinada coisa tem um custo básico de X. Só que você comprou a um custo básico de X mais 10. Você acabou fazendo um sobrepreço da sua licitação e é possível que você trouxe um dano público ao erário. E isso caracteriza superfaturamento, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. O que vem ocorrendo é que ocorre muito, né? É que licitações são fraudadas. E aí o Ministério Público entra na questão, propõe uma ação, e aí gera uma dúvida técnica. Essa dúvida técnica é levada ao perito. O perito é nomeado e ele tem que fazer a caracterização de sobrepreço, né? Ele vai ter que fazer todos os cálculos de sobrepreço e de superfaturamento. E o que é sobrepreço? Qual que é o conceito de sobrepreço e superfaturamento? Bom, agora existe uma lei, né? Já existe uma lei, já existia desde 2016, que caracterizava sobrepreço. A primeira, não lembro, acho que é 13.033 de 2016, eu acho que é isso. Vou colocar aqui embaixo para vocês poderem acessar. E a de 2021 é a 14.133, que rege sobre licitações. E lá ela deixa bem claro o conceito de sobrepreço e superfaturamento. Então, pessoal, sobrepreço é basicamente a diferença entre o valor da licitação, né, o valor real ali que está sendo alegado de superfaturamento, e o valor de mercado, tá? O valor de mercado também é definido, tem até uma sigla para ele, que é PRM, Preço Referencial de Mercado. Tem ele referenciado no site do gov.br. Vou deixar aqui embaixo também para vocês terem como referência. E a licitação, a lei da licitação diz que o valor para ser sobrepreço ele tem que ser consideravelmente alto, acima do valor de mercado. Ele utiliza outra palavra lá. Eu acho que é consideravelmente, excessivamente. Eu acho que é excessivamente. Então, assim, o valor da licitação ele tem que estar excessivamente acima do valor de mercado, tá? E isso é que vai caracterizar o sobrepreço. E existe uma lei regulamentando como você vai calcular o sobrepreço, tá? Por isso que eu falo que o sobrepreço tem no setor público, tá? No setor privado é um pouco mais complicado, porque no setor público você tem vários produtos que são tabelados. E aí, quando é tabelado, você consegue calcular o valor de mercado através do valor das notas fiscais, amostrais, né? Dos paradigmas que você consultou, que você foi atrás e buscou. Você faz a média entre esses valores, entre a média desses valores e os valores tabelados. Quando é no setor público é mais fácil, porque você tem valor tabelado, você pega as notas fiscais desse mesmo produto vendido em outras licitações e faz a média entre eles, aí você já tem o valor de mercado. Tendo o valor de mercado,
se o valor daquela licitação for excessivamente maior do que o valor de mercado, aí sim caracteriza-se sobrepreço. Então ainda tem um fator subjetivo aí no meio, né? Qual que é o valor subjetivo aí no meio? Essa palavra excessividade. O que quer dizer excessividade? Bom, aí é o juiz que vai determinar. Você, como perito, vai calcular e apresentar excelência. Esse é o valor de mercado, excelência. Esse é o valor das notas fiscais e a porcentagem a porcentagem da diferença deu X. E aí ele vai determinar se isso é sobrepreço ou não. Aí, se houve sobrepreço, tá? Você vai utilizar uma média. Agora já não é mais matemática, você vai utilizar um ponderador para determinar se houve superfaturamento ou não. Quais são esses critérios? Lá na lei também deixa bem claro quais são os critérios que tem que ser levado em conta para se estabelecer o superfaturamento, né? São questões de mercado mesmo, são questões mais mercadológicas, se houve modificação no orçamento, se houve deficiência na obra. Eu vou deixar aqui embaixo também quais são os requisitos para se caracterizar superfaturamento. Então, pessoal, nós já descobrimos que caracterizar sobrepreço é algo bem complicado. Tem uma regulamentação, tem uma lei para isso, 14.133 de 2021. Ela explica muito bem. Se você tem dúvidas de como fazer, existe uma OIT, que é uma regulamentação também a nível normativo, que facilita muito. Lá ele explica como fazer os cálculos também. Vou deixar aqui embaixo para vocês poderem consultar, porque se um dia vocês se depararem com essa situação de um processo que envolva superfaturamento, vocês já têm que logo de cabeça utilizar o que é mais utilizado no mercado. O que é mais utilizado no mercado pelos nossos pares, né, pelos nossos amigos peritos, outros, conforme o CPC manda, são as normas, né? E essa, além de uma norma, né, de uma OIT, que é uma indicação, uma norma indicativa, tem também lei, né? Tem a lei das licitações. Então, você está adstrito a esses dois itens, né? A lei e a essa OIT, que pode te ajudar bastante no cálculo do sobrepreço e superfaturamento, tá? Bom, agora, se você encontra um processo judicial entre duas partes civis, né, que não envolve a administração pública, e você é chamado para calcular sobrepreço, o que você vai fazer? Bom, isso daí nós vamos tratar isso em um outro vídeo, porque é um pouco mais complexo, porque não existe a obrigação legal de se caracterizar sobrepreço num litígio privado, porque não existe uma tabela máxima, né? Geralmente entre duas empresas do setor privado não existe uma tabela máxima. Existe os princípios do livre comércio, né, da livre iniciativa privada, os princípios do livre comércio, né, bom, são princípios que garantem às empresas privadas a vender produto a um preço que ela quiser, né? Lógico que existem outros princípios também, outras legislações que delimitam o âmbito de venda. É lógico que uma empresa, por exemplo, não pode ser muito abusiva, porque o PROCON ele tem regras no Código do Consumidor que podem prever uma multa e tudo mais para quem utiliza esse tipo de prática, né? Vender muito acima do mercado, né?
Se você tem ali pessoas que moram perto de uma comunidade, por exemplo, uma comunidade afastada, e ele tem um mercado, e aquele mercado utiliza superfaturamento, a gente fala superfaturamento assim, valor muito acima do real, ele pode ser enquadrado em algumas leis do Código do Consumidor e pode ser multado, né, por essa prática aí. Existem também questões de poder de mercado capital, né? Empresas que têm grande poder de mercado capital, elas não podem utilizar essa prática para quebrar outros mercados, como por exemplo, você chega uma operadora e ela não tem presença numa determinada cidade, mas ela tem um provedorzinho de internet pequeno, pouco faturamento. Ela chega lá e começa a vender a metade do preço, ou um terço do preço do provedor. O que acontece? Esse provedor vai quebrar, porque ele compra dessa operadora e revende a um preço acima. O que ela fez? Ela utilizou uma prática de mercado, de quebra de mercado, que pode ser considerada ilícita, né? Então, pessoal, acho que nós já falamos bastante sobre esse tema. Ele é bastante complexo, né? Você viu que ele é bastante complexo. Eu vou deixar aqui embaixo alguns itens, alguns artigos para você ler, as leis, a OIT, e qualquer dúvida, pergunte para a gente aqui nos questionamentos aqui embaixo, que a gente responde. Vamos discutir, vamos melhorar, vamos ampliar a nossa área da perícia, vamos fazer a nossa área se tornar técnica e científica conforme ela merece. Gente, grande abraço, até mais.